te perguntar uma coisa. Os três agora, tá? Vocês que são mais chegados de Adriana, vocês três conhecem o Abraão? Já encontraram com ele? Eu conheço o Abraão. Eu já tive a oportunidade. Não? Você, Tati, encontrou com o Abraão? Aparece a mesma que aparece o Altão daquele jeito? É muito boa fisionomia. Alto daquele jeito? É alto, tem 2,5 metros. Ele é muito boa fisionomia. Acho que depois dessa descrição aí, ele vai ter. Ele é reconhecido. Ele é aquele tipo assim, meio frio. Não. Simpático, pessoa tranquila, movimentos calmos, sereno, passa mesmo uma sensação de bem-estar incomum. Tá? Agora, ele tem um comportamento assim, um pouquinho diferente, que, por exemplo, se ele, pelo menos na situação dele comigo, né? Ele chega, ele veio para falar com ela, então ele cumprimenta e dirige a palavra a ela, fala, cumprimenta tudo, e quando ele se afastou, ele cumprimenta e agora, não tem aquela atitude assim de achar que não, tem que dar atenção para tudo, senão um vai ficar chateado, essas coisas assim. Isso é próprio da gente aqui mesmo. Vai direto ao assunto, né? Não tem. Não tem esses meandros, essas dificuldades. Agora, é realmente uma pessoa assim, muito bonita, perfeita. Qualquer parte do corpo que você olhar, você fica impressionado, seja as mãos, o pé, a orelha, o que for. Incrível mesmo. Uma coisa tão boa como essa, eu estava pensando assim, é uma pergunta, por que vocês ainda não espalharam para o mundo? Porque é uma coisa ótima, né? Assim, tanto que eu escutei sobre a saída do corpo e tudo, né? Tem tanto guru por aí famosíssimo no mundo que ensina, digamos assim, ilusões, né? Que não chega a nada, né? Mas foi quando eu já li os 3 livros. Quando eu li eles, eu pensei isso como uma coisa tão boa, ali tão escondida, em um buraquinho, assim meio tampado. Aí eu comecei a pensar, será que é verdade ou não? Porque um buraquinho ali escondido, assim, né? Com a internet, com a rede mundial. Não, é o seguinte, não que escondida. A Bianca, ela, desde 1985, 86, me parece, não estou lembrando muito bem, quando ela participou do Congresso Internacional de Ufologia do Rio de Janeiro, parece que no Otton, lá no hotel, e ela foi uma das últimas participações, porque era uma coisa repetitiva, e o enfoque que os pesquisadores dão não era bem o que ela se propunha, porque quando se tratava de falar sobre o trabalho, quer dizer, o resultado que ela trouxe, porque se tem um contato que pode ser comprovado dela, pelo conhecimento que ela trouxe, que cada um tem chance de colocar em prática e ver por si mesmo. Tá? Mas isso não era de interesse do público, às vezes tinha um público muito grande, enquanto ela falava das curiosidades que é ter contato com uma pessoa dessa, né, com a relação com essa pessoa, com todo esse conhecimento, todos estavam muito atentos. Mas quando entrava nesse aspecto, alguns da plateia se interessavam, outros não. E os próprios pesquisadores reclamavam em função do tempo que cada um tinha para apresentar o seu pesquisar. Isso sempre foi um problema. Então ela achou melhor não caminhar por aí. Agora, quanto à divulgação, houve e há pessoas em vários países já fazendo o exercício. Né? Talvez não com esse contato mais direto, né? Com as palestras e tudo, mas nós pretendemos, como a Azul já colocou, uma série de palestras e inclusive levá-la, né, a outros estados, como já houve. É só para completar aqui, porque nós tivemos o curso do trabalho dela em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, teve Juiz de Fora, que é o estado de Minas, também foi dado um curso em Florianópolis, Santa Catarina, e havia pedidos, né, de pessoas para que pudesse levar para outros estados. Mas ela sempre tomou muito cuidado, porque para poder dar continuidade ao trabalho, ensinar, precisa de pessoas que estejam em condições para isso. Né?
tenham uma certa qualificação para que essa chance que não foi dada seja preservada. Então, talvez essa situação tenha, assim, nos mantido. E nós também mudamos algumas vezes de endereço. Mas agora nós estamos na rede, né? Bom, agora vai conversar um pouquinho com você. O trabalho só não é mais praticado, não é por causa da divulgação. A divulgação é muito grande. E muitos milhares de pessoas já aprenderam exercício e praticaram ou continuam praticando. É porque realmente não é fácil o desenvolvimento da consciência. É um tesouro, mas tem que ser descoberto pela pessoa. Não adianta só aprender o exercício e depois largar para lá. Cada pessoa tem que dar a sua importância. O trabalho nosso não tem persuasão, não tem propaganda. Tem que ser percebido e entendido pela pessoa. Então, muitos milhares já descobriram, já praticaram exercício. Eu ensinei para muita gente em Belo Horizonte. Aqui em Brasília, eu falo para o senhor que eu consigo o mundo inteiro. Mas quem tem que abrir a porta é a própria pessoa. Não existe persuasão, a consciência não é ensinada. Ela é descoberta dentro de si mesma. Mas a pessoa tem que ter a vontade de descobrir essa consciência que está dentro dela mesma. Continuando esse mesmo assunto que o Eduardo falou e o Paulo falou, eu acho o seguinte: esse trabalho, se o Fábio quiser falar, ele vai falar, isso vai ser agora passado em maior quantidade pela internet, todos os meios de divulgação que a gente puder fazer. Agora, o trabalho do Carran, a base fundamental do trabalho do Carran é pela proposição e não pela imposição. Todos os trabalhos de vários grupos, eles são feitos pela emoção, em grande quantidade, por um esforço emocional muito grande. E o nosso não, o nosso é pela proposta. E a proposta, ela parte de dentro para fora, como já foi dito. Ela é uma coisa que a pessoa sente e vai procurar. Porque o trabalho de consciência, no mundo de inconsciência que nós vivemos, é um trabalho quase que de formiga, um trabalho quase que de pensamento de pessoas que querem fazer esse trabalho. Ele pode ser passado para o mundo inteiro, nós temos 6,5 bilhões de habitantes, mas provavelmente a gente não consiga, nesses 6,5 bilhões, 100 mil pessoas que vão fazer esse exercício constantemente. Então a quantidade, a qualidade é muito mais importante para nós do que a quantidade de pessoas que venham futuramente fazer esse exercício. Porque se nós temos uma qualidade de 200, 300, 400 pessoas, nós estamos transformando o mundo. É um novo mundo que está se formando, uma nova ótica, uma nova posição, uma nova postura humana, né? São pessoas que vão se olhar. São pessoas, eu estou me vendo, como eu estou me vendo, vou ver o outro. Se nós conseguirmos um grupo de pessoas que se veem, nós vamos ver esse grupo de pessoas vendo os outros e passando isso para outras pessoas. É isso que nós queremos.